Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sadhguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. O que não aconteceu até agora nesse planeta pode acontecer amanhã. Os seres humanos são capazes de fazer isso acontecer amanhã. Todas as coisas que nós, como seres humanos, criamos nesse planeta foi essencialmente criado primeiro em nossas mentes. Tudo que você vê e que é trabalho humano nesse planeta, primeiro achou expressão na mente, depois se manifestou no mundo exterior. As coisas maravilhosas que nós temos feito nesse planeta e as coisas horríveis que nós temos feito nesse planeta, ambas vieram da mente humana. Portanto, se estamos preocupados com o que criamos nesse mundo, é extremamente importante, em primeiro lugar, aprender a criar as coisas certas em nossa mente. Como nós mantemos a nossa mente? Se não temos o poder de manter as nossas mentes da maneira que queremos, o que nós criamos no mundo também vai ser muito acidental e desorganizado. Assim, aprender a criar nossas mentes da maneira que queremos é a base da criação do mundo que queremos. A mente que está em um estado de Samyukti é chamada de Kalpavriksha. Se você organizar sua mente a um certo nível de organização, ela, por sua vez, organiza o sistema todo. Seu corpo, suas emoções, suas energias, tudo se organiza nessa direção. Uma vez que essas suas 4 dimensões, seu corpo físico, sua mente, suas emoções e as fundamentais energias de vida estiverem organizadas em uma direção, uma vez que você esteja assim, tudo o que você deseja acontece sem mesmo levantar um dedo mindinho, na verdade. Auxiliar isso com a atividade ajudaria, mas mesmo sem fazer qualquer atividade, você ainda pode manifestar o que você quer. Se você organizar essas 4 dimensões em uma direção e mantê-las inabaláveis nessa direção por um certo período de tempo. Agora mesmo, o problema com sua mente é que a cada momento ela está mudando de direção. É como você querer viajar para algum lugar e a cada 2 passos, se você continuar mudando de direção, a chance de você chegar ao destino é muito remota, a menos que isso aconteça por acaso. Portanto, organizar nossas mentes e, por sua vez, organizar o sistema inteiro e essas 4 dimensões básicas de quem você é nesse momento, em uma direção, se você fizer isso, você próprio é um Kalpavriksha. Qualquer coisa que você deseja vai acontecer. Porém, agora mesmo, se você olhar para a sua vida, tudo o que você desejou até agora, se isso acontecesse, você estaria acabado. Tudo e todos que você desejou, se tudo isso aterrissasse em sua casa hoje, você conseguiria viver com isso? Uma vez que você esteja empoderado dessa forma, é muito importante que sua ação física, sua ação emocional, sua ação mental e sua ação energética sejam controladas e propriamente direcionadas. Se não for assim, nos tornamos destrutivos, autodestrutivos. No momento, esse é o nosso problema. A tecnologia, que supostamente deveria fazer nossa vida bonita e fácil, se tornou a fonte de todos os problemas. Assim, estamos destruindo a própria base da nossa vida, que é o planeta. Portanto, aquilo que deveria ser uma dádiva, estamos fazendo disso uma maldição. O que nos trouxe níveis incríveis de conforto e conveniência nos últimos 100 anos ou mais, também se tornou uma ameaça à nossa vida, simplesmente porque não estamos agindo conscientemente. Nós estamos em um estado de ação compulsiva. Então, organizar nossa mente fundamentalmente significa se mover de um estado de atividade compulsiva para um estado de atividade consciente. Você deve ter ouvido falar de pessoas que pedem por algo e, para além de todas as expectativas, isso se tornou real para elas.
Geralmente, isso acontece com pessoas que têm fé. Agora, vamos dizer que você quer construir uma casa. Se você começar a pensar, eu quero construir uma casa. Para construir uma casa, eu preciso de 5 milhões, mas eu tenho apenas 50 rúpias no meu bolso. Não é possível, não é possível, não é possível. No momento que você diz não é possível, você também está dizendo eu não quero isso. Portanto, em um nível, você está criando um desejo de que você quer algo. No outro nível, você está dizendo eu não quero isso. Então, nesse conflito, isso pode não acontecer. Alguém que tem alguma fé em um Deus, ou em um templo, ou no que for, que tem uma mente simples, a fé apenas funciona para aqueles que têm uma mente simples. Pessoas que pensam demais, para elas isso nunca funciona. Uma pessoa inocente, que tem uma fé simples, em seu Deus, em seu templo ou no que for, ela vai ao templo e diz, Shiva, eu quero uma casa, eu não sei como, você precisa fazer isso por mim. Agora, na mente dela não existem pensamentos negativos. Isso vai acontecer, isso não vai acontecer, isso é possível, isso não é possível. Essas coisas são completamente removidas pelo simples ato de fé. Agora ele acredita que Shiva vai fazer isso por ele, que isso vai acontecer. Então Shiva vai vir e construir sua casa? Não, eu quero que você entenda. Deus não vai erguer um dedo mindinho por você. O que você chama de Deus é a fonte da criação. Como um criador, ele tem feito um trabalho fenomenal, não resta dúvida sobre isso. Você poderia pensar numa criação melhor do que essa? Está na imaginação de alguém pensar alguma coisa melhor do que o que existe agora? Portanto, como um criador, ele fez seu trabalho maravilhosamente bem. Porém, se você quer que a vida aconteça da maneira que você quer, porque nesse momento, o ponto crucial da sua felicidade e do seu bem-estar é esse. Se de fato, se você está infeliz, a única e somente única razão pela qual você está infeliz é que a vida não está acontecendo da maneira que você acha que ela deveria acontecer. É apenas isso. Portanto, se a vida não está acontecendo da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está infeliz. Se a vida acontece da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está feliz. É tão simples quanto isso. Então, se a vida tem que acontecer da maneira que você acha que deveria acontecer, primeiro de tudo, como você pensa, com quanto foco você pensa, quanta estabilidade existe em seu pensamento e quanta reverberação existe no processo de pensamento, determinará se seu pensamento se tornará uma realidade ou se será apenas um pensamento vazio. Ou como não criar nenhum impedimento para o seu pensamento ao criar um processo de pensamento negativo. Essa possibilidade, algo é possível ou não é possível, está destruindo a humanidade. O que é possível e o que não é possível não é da sua conta, é trabalho da natureza. Seu trabalho é apenas batalhar pelo que você quer. Nesse momento, você está sentado aqui. Se eu lhe perguntar 2 questões simples, eu quero que você apenas observe isso e responda. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode simplesmente voar? Você diz não. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode se levantar e andar? Você vai dizer sim. Qual é o embasamento disso? Por que você diz não para voar e sim para caminhar? Por causa da experiência passada de vida. Muitas vezes você já se levantou e caminhou, nunca voou. Ou, em outras palavras, você está usando a experiência passada de vida como embasamento para decidir se alguma coisa é possível ou não. Ou, em outras palavras, você decidiu que o que não aconteceu até agora não pode acontecer em sua vida no futuro. Isso é uma desgraça para a humanidade e o espírito humano. O que não aconteceu até agora nesse planeta pode acontecer amanhã. Os seres humanos são capazes de fazer isso acontecer amanhã. Portanto, o que é possível e o que não é possível não é da sua conta. Isso é trabalho da natureza. A natureza vai decidir isso. Você apenas vê o que você realmente quer e batalha por isso. E se seu pensamento é criado de maneira poderosa, sem qualquer negatividade, sem qualquer pensamento negativo, derrubando a intensidade do processo de pensamento. O primeiro e o mais importante é que você deve ser claro o que você realmente quer. Se você não sabe o que você quer, a chance de criar isso não surge. Se você olhar para o que você realmente quer, o que todo ser humano quer é: ele quer viver alegremente, ele quer viver em paz, em termos de seus relacionamentos,
Ele quer que isso seja amoroso e afetuoso. Ou, em outras palavras, tudo o que qualquer ser humano está buscando é agradabilidade dentro de si mesmo, agradabilidade ao seu redor. Essa agradabilidade, se acontece em nosso corpo, nós chamamos isso de saúde e prazer. Se ela acontece em nossa mente, nós chamamos isso de paz e alegria. Se ela acontece em nossa emoção, nós chamamos isso de amor e compaixão. Se ela acontece em nossa energia, nós chamamos isso de bem-aventurança e êxtase. Isso é tudo que um ser humano está procurando. Quer ele vá para o seu escritório trabalhar, ele quer ganhar dinheiro, construir uma carreira, criar uma família, se sentar num bar, se sentar no templo, ele ainda está procurando pela mesma coisa? A agradabilidade interior, a agradabilidade ao redor. Se é isso que queremos criar, eu acho que é hora de tratarmos disso diretamente e de nos comprometer com a sua criação. Então, você quer criar a si mesmo como um ser humano pacífico, um ser humano alegre, um ser humano amoroso, um ser humano agradável em todos os níveis? E você também quer um mundo assim? Um mundo pacífico, um mundo amoroso, um mundo alegre? Não, quero verduras, quero comida. Quando dizemos um mundo alegre, isso significa que tudo que você quer aconteceu? Então isso é tudo que você está procurando. Então tudo que você precisa fazer é se comprometer a criar isso. A criar um mundo pacífico, alegre e amoroso, tanto para você mesmo quanto para todos ao seu redor. Cada dia pela manhã, se você começar seu dia com esse pensamento simples em sua mente, que hoje, onde quer que eu vá, eu criarei um mundo pacífico, amoroso e alegre. Se você cair centenas de vezes no dia, qual é a importância disso? Para um homem comprometido, não existe tal coisa como fracasso. Se você cair centenas de vezes, são centenas de lições a serem aprendidas. Se você se compromete dessa forma a criar aquilo que realmente importa, nesse momento, sua mente fica organizada. Uma vez que sua mente fica organizada, a maneira que você pensa é a maneira que você se sente, sua emoção vai ficar organizada. Uma vez que seu pensamento e sua emoção estão organizados, suas energias ficarão organizadas na mesma direção. Uma vez que seu pensamento, emoção e energias estejam organizados, seu próprio corpo vai se organizar. Quando todos esses quatro estão organizados em uma direção, sua habilidade de criar e manifestar o que você quer é fenomenal. Você é o criador de muitas maneiras. Aquilo que é a fonte da criação está funcionando dentro de você a cada momento da sua vida. É apenas isso. Você manteve ou não o acesso a essa dimensão? Organizar os 4 elementos básicos de sua vida, validar esse acesso, tem ferramentas e tecnologias para fazer isso. Toda a ciência do yoga, toda a tecnologia a qual nos referimos por yoga é apenas sobre isso. Transformar você de um mero pedaço da criação para se tornar um criador. É meu desejo e minha bênção que todo ser humano nesse mundo tenha esse acesso a fonte da criação dentro de si, para que então ele possa funcionar aqui como um criador, não apenas como um pedaço de criação. Então, sobre a saúde. Veja, o erro fundamental que os sistemas da medicina moderna cometem é um certo tipo de absolutismo sobre a saúde, em que isso é saúde, isso não é saúde. Agora eles dizem a você, seja qual for a química do sangue deve ser assim, 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 então você está saudável. Acreditem, a maioria de vocês, ou muitos de vocês, podem se enquadrar nesses parâmetros e ainda assim não ser saudáveis. Porque a saúde é uma certa reverberação, não um absolutismo. Você pode estar perfeitamente saudável nesse momento, e em 10 minutos você pode não estar, caso certas coisas aconteçam no seu sistema. Bem, 10 minutos pode parecer exagero, hoje à noite você pode não estar mais saudável, é possível? É bem possível. Essa ideia de que você pode definir a saúde como é isso, e você a define em parâmetros químicos e diz isso, você está saudável? Não. Muitas coisas podem flutuar dentro do seu sistema sem que você deixe de ser saudável. Ou muitas coisas podem estar estáveis sem que você seja saudável. Então, dito isso, o que o NIM faz pelo seu sistema? Bem, em termos mais tangíveis, uma coisa imediata que ele fará é, ele irá manter o seu trato digestivo. O mel tem diferentes tipos de impactos no sistema.
Se for consumido cru, tem um tipo de impacto. Se for consumido em água fria, tem outro tipo de impacto. Se for consumido em água morna, é um tipo diferente de impacto. Nós queremos consumir em água morna, aqui, porque queremos que o sistema se abra. Se você quer integrar o sistema apenas para a saúde, alguém está se sentindo anêmico. Anemia significa, em um nível, que o sangue perdeu seu ferro, o que significa que você perdeu sua força, ok? Você perdeu a força do corpo, você se sentirá exausto, simplesmente exausto por nada, porque, uma vez que o ferro necessário não está presente, sua capacidade de transportar oxigênio pelo corpo é menor. Isso significa que seu corpo, seu coração, seu cérebro, tudo estará em um nível de função inferior porque você não tem oxigênio suficiente. Então, para cuidar disso, uma das coisas mais simples é que você consuma um pouco de mel em água morna diariamente. E você verá que, aos poucos, o número de hemácias aumentará. Se tiver mais oxigênio no sangue, de repente você sente uma explosão de energia, de repente tudo está ativo, o sistema de rejuvenescimento do corpo está aumentando, as células mortas estão sendo substituídas rapidamente, o nível de inércia que você sente no corpo é muito mais baixo, o nível de inércia que você sente em sua mente é muito mais baixo. Portanto, consumir mel trará um certo equilíbrio ao sistema circulatório, o que é muito, muito essencial para um praticante de yoga, porque você está forçando o corpo de certas maneiras. Portanto, manter a química do sangue em um certo equilíbrio, manter o sangue puro, definitivamente, acontecerá com o consumo regular de mel, e é muito necessário para quem pratica yoga. A cúrcuma também faz coisas semelhantes, ela purifica o sangue e traz uma certa translucidez às suas energias. A cúrcuma é uma substância que não atua só na fisiologia, mas também no sistema de energia, e isso também é verdade com o mel, que também tem impacto no seu sistema de energia. O mel deixa você mais vibrante. A cúrcuma te acalma e mantém você tranquilo. De manhã você come um pouco de mel, neem e cúrcuma. Então, o consumo de neem e cúrcuma com a água levemente misturada com mel, deve ser muito suave. Uma leve mistura de água com mel, juntos, atuam de uma maneira maravilhosa para limpar o sistema, dilatando o sistema, que quando você faz o sadhana, uma coisa é que traz flexibilidade para os músculos, outra coisa é porque a dilatação traz flexibilidade ao músculo, e essa flexibilidade, como consequência, se torna uma maneira de você lentamente transformar o sistema em uma possibilidade mais poderosa. Se você quiser chegar a um novo nível de flexibilidade, uma coisa é que muita toxicidade deve sair do sistema. Se você simplesmente fizer dieta de água ou dieta de mel e água, que irá te manter com energia o suficiente, se você já não estiver magro até o osso, se você puder perder um pouco de peso, se você colocar mel, você não perderá peso também. Se você adicionar mel suficiente, ou se tomar colheradas de mel, você não perderá peso. Se fizer isso por 7, 8 dias, a quantidade de toxinas que você elimina do corpo é enorme. Se você fizer isso, então você verá que, de repente, seu corpo está muito mais flexível. Apenas experimente, não acredite em tudo isso. Portanto, o mel desempenha um papel importante. Pessoas que estão fazendo práticas de yoga, é bom consumir. A singularidade do neem, especialmente quando ele é ingerido junto com a cúrcuma, qualquer tipo de parasita que exista ali, todas essas coisas são eliminadas. Isso facilita que a sua transmissão de energia seja uniformemente distribuída. E uma vez que você começa a notar isso, então, por escolha, você pode mover suas energias para onde você quiser. Portanto, neem e cúrcuma juntos têm o poder de quebrar as células do esperma e transformá-las em outro nível de energia que chamamos de ojas. Uma vez que cada célula do corpo estiver encapsulada em ojas, você será um ser humano resplandecente. Então, no centro de yoga,
O dia começa com uma pequena bola de neem e cúrcuma, do tamanho de uma bola de gude. Existem muitos aspectos envolvidos nisso, no tipo de impacto que isso tem no seu sistema, mas, em primeiro lugar, a árvore do neem, que geralmente cresce por toda a Índia, hoje provavelmente cresce em outras 10 ou 12 localizações geográficas diferentes ao redor do mundo, mas originalmente, por natureza, é nativa do subcontinente indiano. Tem uma das folhas mais complexas que você pode encontrar no planeta. Supostamente, tem mais de 150 complexos padrões químicos dentro dela. Existem tanto aspectos de saúde, como aspectos energéticos e dimensões espirituais associados a isso. Limpo. Quando dizemos limpo, essa é uma área, todo o trato digestivo é uma área onde você tem o maior número de outras vidas. Dentro desse trato alimentar, existe uma grande quantidade de micro-organismos hospedados. Muitos deles se tornaram amigáveis para nós. Nós estamos vivendo por causa deles. Somos capazes de digerir os alimentos por causa deles. Muitas funções no corpo acontecem por causa deles, mas ainda existem muitos que são nocivos para nós. A singularidade do neem, especialmente quando ele é ingerido junto com a cúrcuma, se essas duas coisas vão juntas, em grande parte, essas coisas que não são necessárias para o corpo, essas coisas que podem prejudicar o corpo, qualquer tipo de vida parasitária que exista ali, todas essas coisas são eliminadas. Um cólon limpo é muito vital para a saúde. Se você for ver ou consultar qualquer médico tradicional, como um médico ayurvédico ou um Siddha Vaidya, ou grande parte da medicina oriental, seja qual for o seu problema de saúde, a primeira coisa que eles farão é purgar você, porque querem seu cólon limpo para a sua saúde física e psicológica. Eles querem seu cólon limpo. Se você simplesmente se tornar um pouco mais consciente de como você come, o que acontece no seu corpo, o que acontece na sua mente, pode ser imensamente influenciado. Veja, se você construir qualquer estrutura, existe um design para isso. Existe um design arquitetônico, mas também existe uma parte onde a qualidade do material e a execução, a eficiência da execução estão envolvidos. Só porque o design é ótimo, isso não significa que a construção será boa. A qualidade do material que entra no processo de fabricação e quem o fabrica fazem um mundo de diferença. Isso vale para este aqui também. Neste aqui, o design é perfeito. Levou milhões e milhões de anos para aperfeiçoar esse design. O processo evolucionário inteiro levou todo esse tempo para chegar a esse design. Mas a execução e o material que você usa para construir esse aqui é muito importante também. Portanto, o tipo de comida que você ingere não diz respeito apenas à sua cultura. A cultura pode ter evoluído de acordo com as necessidades de sobrevivência de cada lugar. Culturas em diferentes partes do mundo evoluíram de acordo com o que estava disponível naquele lugar. E com as necessidades de sobrevivência, como eram as economias, o que estava acontecendo, qual era a principal forma de subsistência, de acordo com isso, as culturas evoluíram. As culturas nunca são perfeitas. Infelizmente, as pessoas se tornam super identificadas com isso e acham que a cultura delas é perfeita. Nenhuma cultura no mundo é perfeita, porque a bagunça que você faz nessa geração é a cultura do amanhã. Olá? E você acha que está fazendo essa bagunça muito conscientemente?
Não, está simplesmente acontecendo, não é? Seja qual for o lixo que você faça hoje, a próxima geração absorve ou rejeita isso e faz o oposto. Seja o que for, mas é a consequência da cultura dessa geração que cria a próxima geração de cultura. Então, culturalmente, o que você está comendo não é a questão. O que é o melhor para este sistema? Para que esta máquina foi projetada, qual o tipo de combustível, saber isso é muito importante. Assim, se você olhar dessa forma, manter o corpo em um certo nível de equilíbrio e uma eficiência do processo digestivo é muito importante. O quanto de alimento você precisa para manter o nível de atividade que você deseja manter em sua vida. Nós estamos falando sobre eficiência de combustível para todos os nossos automóveis. Você já viu os anos 1950? Os dos anos 50 eram um pouco melhor. Os carros americanos dos anos 60 e 70. Se você desmontasse 10 carros, você poderia construir um navio de guerra. Esse era o tanto de metal que eles usavam para construir um carro. Bem, agora que eles estão ficando mais elegantes, e é por isso que um aspecto importante é a eficiência do combustível. Para percorrer uma milha, quanto você está consumindo? Bem, nós estamos pensando em termos ecológicos, pense em termos da sua saúde. Ou seja, para processar, vamos dizer, uma unidade de energia, o tanto de comida que você precisa ingerir significa esse tanto a mais de carga no sistema. Então, se você não possui sensibilidade própria, diariamente pela manhã, se você consumir um pouco de neem e cúrcuma com o estômago vazio, e talvez beber um pouco de água morna, isso trará essa sensibilidade para você, porque o corpo responderá à comida de uma certa maneira. Ele dirá a você quando é suficiente. Você não é capaz de descobrir isso por si mesmo, cada célula no corpo irá dizer, porque neem e cúrcuma juntos criam um certo acesso ao nível celular que, quando você produzir energia, como ela será distribuída? Bem, as pessoas têm me pedido para falar sobre combustão interna do motor. Portanto, como a distribuição de energia acontece? Que em um automóvel é chamada de transmissão, determina o quão eficiente um veículo é e o quanto de combustível ele consome para gerar a mesma quantidade de potência. Potência no motor é uma coisa, potência nas rodas é outra coisa, completamente diferente. Hoje, as melhores máquinas de corrida do mundo têm apenas 2,7 litros, esse é um limite que eles estabeleceram para os Fórmula 1, mas elas são as máquinas mais rápidas. Porque estava pronto. Ele disse, qual é a questão? Você disse de manhã eu vim, você disse à noite eu vim, qual é o problema? E o mecânico estava naquele tipo de humor e disse, veja, você é um cirurgião cardíaco, você também conserta motores, eu também conserto motores. Por que você é pago 10 vezes mais do que eu? Então o médico olhou para ele e disse, tente consertar o motor enquanto ele estiver funcionando, deixe-me ver. Então, a vida humana e o corpo humano precisam ser consertados quando estão funcionando, senão não tem sentido, certo? Você pode fazer uma autópsia. Qual é o sentido disso? Precisamos consertar este corpo quando ele está funcionando? Se você quer consertar esse corpo quando ele está funcionando, você deve entender. Porque estamos falando de algo relacionado ao processo digestivo. Estas são as etapas disso: ingestão, colocar algo para dentro, digestão, assimilação e excreção. Estas são as 4 dimensões da alimentação e de todo o processo. Ingestão, digestão, assimilação, excreção. A ingestão está acontecendo no mundo de hoje, praticamente a qualquer hora, onde quer que estejam, sentadas, em pé, a qualquer hora do dia ou da noite. As pessoas apenas comem porque tem muita comida. Nunca foi assim na história da humanidade. Mas, infelizmente, felizmente tem muita comida, infelizmente as pessoas não sabem quando comer e quando não comer. Assim, como existem ciclos no tempo, veja, conhecemos o tempo apenas por ciclos. Se o planeta gira uma vez assim, um giro, dizemos que é um dia. Caso contrário, você não saberia.
Se a Lua der uma volta, dizemos um mês. Se dermos uma volta ao redor do Sol, dizemos um ano. Assim, a nossa ideia de tempo é essencialmente ciclos. Nosso nascimento e nossa morte também são uma questão de ciclos. Só porque os corpos de nossas mães estavam em sincronia com os ciclos da Lua, é que nascemos, caso contrário, não teríamos nascido. Portanto, toda a nossa existência física é cíclica. Todo o processo espiritual, poderemos abordar isso se você desejar, é essencialmente significativo porque não é cíclico. Porque cíclico significa que você está indo em círculos. Se eu disser que você está indo em círculos, o que isso implica? Que você está se repetindo. Você não está chegando a lugar algum? Normalmente, se eu deixar você em um deserto, onde aqui tem algumas montanhas, se não, para a maioria das doenças crônicas que as pessoas sofrem hoje no mundo, a origem está no estômago. Impurezas se acumulam depois de um tempo e você se torna denso, tanto no corpo quanto na cabeça. Isso determina a maneira como você pensa, sente, entende e experiencia a vida. Na verdade, estou curiosa sobre sua percepção sobre o jejum de água ou jejuns longos. Veja, ela foi diretamente para a comida. Ok, jejum, não comida, bom. É o oposto da comida. É o tempo longe da comida e dos benefícios. Se você acredita que há algum benefício em nos permitirmos fazer um recomeço e renegociarmos nossa relação com a comida. Veja, aconteceu em Los Angeles, um cirurgião cardíaco dirigia Ele estava um pouco fascinado com seu Ford Mustang, aquele era seu carro, e ele estava um pouco animado com isso e um dia o carro começou a engasgar um pouco. Então ele o levou ao mecânico local e disse, tem algum problema, por favor, resolva. Ele disse, sim, doutor, vem amanhã de manhã, estará pronto. O médico, antes de ir trabalhar na manhã seguinte, foi lá, mas não estava pronto. Então ele disse, ok, venha à noite e estará pronto. Ele voltou à noite. Como outros sistemas são em grande parte involuntários, você pode estimulá-los, mas eles são involuntários, estão funcionando. A ingestão é um processo voluntário, embora infelizmente para a maioria das pessoas tenha se tornado compulsiva, deveria ser um processo voluntário, ou seja, eu como quando quero comer. Quando eu decidir que quero comer, eu vou comer. Minha mão não decide quando comer. Se tem alguma coisa, outra coisa... Sabe, as pessoas fazem isso o tempo todo. Eu me identifico. Acho que se deixarmos um monte de bons chocolates à sua volta, sua mão vai comer, não você. Portanto, a ingestão deveria ser um processo consciente. Para trazer essa consciência, existem muitos métodos. Um deles é o jejum. Simplesmente privar-se de comida e água pode causar danos ao sistema. Você deve apoiá-lo com as práticas necessárias. Se você tiver as práticas necessárias, a necessidade de comida vai diminuir. Veja, nossas energias não vêm somente da comida que comemos, da luz do sol, do ar, da água. Na verdade, nas ciências iógicas, dizemos que se você realmente mantiver seu sistema bem, 60% a 70% da sua energia deve vir desses três fatores. Luz do sol, ar, água. Os outros 40% devem vir dos alimentos que você ingere. Então, naturalmente, a comida, a quantidade, o volume de comida que você ingere será comprimido. Eu tenho que contar sobre mim para você. Quando eu era jovem, eu comia muito. Nunca fiquei grande porque minha atividade era imensa. Mas hoje em dia, o que eu como é, na verdade, 1/10 ou menos de 1/10 do que eu comia naquela época. Dos 19 anos até agora, ainda tenho o mesmo peso? O mesmo peso que eu tinha aos 19 anos? A única diferença é que naquela época todo o peso estava nos meus ombros. Agora, por causa dessa gravidade trabalhando continuamente em mim, meio que puxou um pouquinho para baixo. Mas eu me mantive para cima. Portanto, o jejum como um processo deve ser feito com o entendimento necessário. Se as pessoas não têm essa consciência, na Índia fixamos que no 11º dia do ciclo lunar, você deve jejuar. Se você não consegue jejuar, você come algo muito leve, isso é chamado de palahar. Isso significa que você faz uma dieta de frutas, porque a fruta é uma substância que é mais de 90% de água, e você deve comer água, não beber água. Esta é a ciência iógica.
Na medida do possível, você come água. Esteja sempre consciente sobre a comida que está ingerindo, qual é o teor de água. Como uma refeição do sul da Índia, se você comê-la, estou falando de uma refeição cozida, se você comê-la tem facilmente 60% a 70% de água. Na verdade, mais. Em algumas das comidas é muito mais. Mas agora a comida que você está comendo aqui, você está comendo pão que foi assado provavelmente há um mês? É isso, no mínimo? Mesmo nas lojas chamadas orgânicas, tem pelo menos um mês ou pelo menos uma semana. Ninguém está indo buscar pão fresco e, de qualquer forma, do jeito que o pão é assado, não tem água nele, muito pouca água. Então, é claro, você está compensando isso com um balde de Coca-Cola ou algo parecido, certo? Sim. Eu disse um balde. Um balde é uma boa quantidade de Coca-Cola. É deste tamanho? Mas isso não funciona assim. Se você bebe algum líquido junto com sua comida, os ácidos necessários para o processo digestivo serão diluídos. Todo o seu processo digestivo se torna ineficiente. Porque quando a comida entra, se ela contém água, ela auxilia. Mas se você colocar algum líquido por cima, verá que a comida permanecerá na bolsa estomacal por muito tempo. Estamos sempre muito preocupados com isso na cultura e na vida yógica. Não queremos que a comida permaneça em nossa bolsa estomacal por mais de 2h30, no máximo. Em 2h30, não importa o que comi, o quanto comi, isso deve ir para outras partes. Se permanecer ali, te deixe embotado, faz você perder seu senso de percepção. O nível de percepção, a nitidez da percepção, isso é perdido. Isso você nota, se comer sem Coca-Cola, ou café, ou chá, ou qualquer coisa, você se sente entorpecido, isso meio que puxa você para baixo. Muitas pessoas desenvolveram uma cultura em torno disso. Depois do almoço, elas precisam dormir. É como se você fosse no posto de gasolina, abastecesse e aí não conseguisse ligar o motor, porque tem gasolina no tanque. Então é isso que isso significa. Então, para garantir que o sistema digestivo esteja em pleno funcionamento, pois para a maioria das doenças crônicas que as pessoas sofrem hoje no mundo, a origem está no estômago? Sim. Para muitas pessoas está mudando para a cabeça, mas em grande parte a origem está no estômago, o que comem e de que forma comem. Então, da forma como comem, nada seria apenas areia, então as pessoas acabam andando em círculos. Isso significa que você não está chegando a lugar algum, isso significa que você está perdido. Portanto, no momento em que você estiver completamente identificado com o seu corpo e com sua estrutura psicológica, você começará a seguir em ciclos. Então, na Índia, na cultura yógica, é muito claro, isso é chamado de samsara, que significa vida cíclica. Então, a vida cíclica é tão boa quanto um carrossel pode ser. Sabe, se você se organizar bem, é um bom carrossel, mas você não está indo a lugar algum? As crianças podem desfrutar de um carrossel. Se todos os adultos estão sentados no carrossel e dando voltas e mais voltas pensando que estão viajando, é muito trágico, não é? Então é isso que acontece. Portanto, o corpo é um ciclo. Esses ciclos estão muito conectados aos ciclos planetários, com o ciclo da Lua, com o ciclo do Sol, tudo. Os ciclos lunares, os ciclos solares e os ciclos da Terra são muito importantes para o corpo. Se alguém tiver a consciência necessária, poderá observar em qual dia seu corpo não precisa de comida. Todas as outras criaturas sabem disso. Infelizmente, os seres humanos esqueceram porque o processo de pensamento deles, ou sua mente tola, se sobrepôs a todos os outros sentidos que eles possuem em seu sistema. Se você observar seu sistema, verá que em um determinado dia você não sente vontade de comer. Nesse dia você não deveria comer, mas não, você está na casa do seu amigo, tem uma festa, você se empanturra, mesmo que seu corpo diga não, você se empanturra. Veja, todos os animais, mesmo se você tiver um cachorro em casa, em um certo dia ele se recusa a comer, tanto cães quanto gatos, você já percebeu isso? Ele vai e come umas folhas de grama, se houver, e vomita e se purifica, porque ele tem consciência de que a ingestão acontece continuamente, mas a digestão e a excreção não são tão eficientes quanto a ingestão. A ingestão está acontecendo compulsivamente, mas as outras partes precisam funcionar. As outras dimensões do processo digestivo precisam funcionar. Quando falamos de digestão, a digestão acontece em todo o canal alimentar, não apenas no estômago.
E a assimilação também acontece em todo o canal alimentar? Agora, a excreção não acontece apenas pelo canal alimentar. A excreção precisa acontecer também no nível celular. Impurezas se acumulam depois de um tempo e você se torna denso, tanto no corpo quanto na cabeça. Se você não se purificar, isso vai se acumular com o passar do tempo. Chamamos isso de karma, porque quando se acumula, isso determina a maneira como você pensa, sente, entende e experiencia a vida. As pessoas podem não perceber isso, mas vão pensar: é assim que eu sou, esta é a minha natureza. Essa não é a sua natureza, foi assim que você se bagunçou, certo? Então, nesse processo de purificação, uma coisa importante é dar uma pausa na ingestão. A única substância encontrada no planeta cuja composição química é muito próxima à do sangue humano. Se for consumido cru, tem um tipo de impacto. Se for consumido em água fria, tem outro tipo de impacto. Mantendo a química do sangue em um certo equilíbrio, mantendo o sangue puro, isso definitivamente irá acontecer. Uma dieta maravilhosa para crianças em termos do aperfeiçoamento de suas capacidades intelectuais. Em Karnataka, existem certas tribos chamadas de Jenokurubas. Jenokurubas significa que são pastores de mel. Algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de viver com eles por um curto período. A dieta deles é assim. A primeira coisa pela manhã, um copo de bambu, sabe? Brotos de bambu cortados assim, que cabe cerca de 3/4 de um litro. 3/4 de litro de mel pela manhã, essa é toda a dieta. Você bebe 3/4 de litro de mel pela manhã e então vai para a floresta. Em um dia, você caminha facilmente de 30 a 40 quilômetros e sobe um mínimo de 50 árvores e desce, sobe e desce das árvores. E de noite não tem mais nada. Enquanto você colhe o mel, o que quer que fique na sua mão, você lambe. Então, em um dia, praticamente mais de 1 litro e meio de mel você ingere. Quando você volta à noite, tem algum cereal. Normalmente é chamado de jola ou jawar, ou sabe, é como milho ou ragi ou algo assim. Sua dieta básica principal é o mel. E você bebe 3/4 de litro de mel e o dia todo fica tão ativo, mas não há fome, você apenas fica incendiado, é dessa forma. Eles vivem disso, eles são chamados de pastores de mel. Sua dieta é o mel. O mel é uma das melhores coisas que você pode consumir. Estabilidade psicológica, bem-estar físico, vitalidade, todas essas coisas podem ser muito aperfeiçoadas simplesmente consumindo mel diariamente. O mel é a única substância encontrada no planeta cuja composição química é muito próxima à do sangue humano. Se você mudar algumas coisas, é quase como sangue. O consumo diário de mel pode fazer muito pela sua saúde, especialmente em pessoas que têm problemas de excesso de muco. É muito bom para o seu coração, é bom para o seu cérebro, ele mantém sua mente alerta e é altamente energético. Portanto, o consumo diário de mel pode fazer muito, especialmente se você tiver filhos em crescimento. Eles devem consumir mel diariamente. Isso vai contribuir muito para o desenvolvimento de sua inteligência e tudo mais. E também a abóbora d'água. A abóbora d'água e o mel juntos farão uma dieta maravilhosa para as crianças em termos de aperfeiçoamento de suas capacidades intelectuais. Se você cozinhar o mel, ele se tornará venenoso. O mel não deve ser cozido. Eu sei que as pessoas estão assando, cozinhando em bolos e outras coisas. Não é uma boa coisa a se fazer. Certa parte do mel se torna venenosa se você o cozinhar. Você deve colocar em água morna, não em água fervente. Se você o coloca em água quente, ele libera certos tipos de enzimas que se comportam de uma certa forma no mel e tendem a diminuir o peso do corpo. Se você o coloca em água fria, ele se comporta de uma forma diferente e, consequentemente, adiciona peso ao corpo. Não é que algumas colheres de mel que você coma estejam aumentando o peso em seu corpo. Acontece apenas que ele desencadeia uma certa reação em seu sistema, em que sua taxa de absorção é tal que você tende a ganhar peso. Portanto, o motor e a potência nas rodas
A perda é muito mínima. Bem, temos aqui picapes que geram 700 bhp no motor, mas o que vai para as rodas é outra questão. Então existe uma coisa chamada de transmissão. Portanto, o que você produz no seu estômago, para onde tudo isso vai? Até que extensão vai? Esse é um aspecto muito importante, do qual no mundo de hoje as pessoas simplesmente não estão conscientes. Se você quer facilitar isso, bem, existem práticas iógicas, mas até mesmo para auxiliar nisso, Neem e cúrcuma podem ser um processo tremendo, porque eles facilitam isso, que a sua transmissão de energia seja uniformemente distribuída. E uma vez que você comece a notar isso, então, por escolha, você pode mover suas energias para onde você quiser. Quando eu digo, você pode mover suas energias para onde quiser, nesse momento, se eu disser isso, as pessoas vão começar a imaginar todo tipo de coisa, então vou limitar isso. Mas, enfim, nesse momento, eu quero falar. Se eu tenho as minhas energias focadas conscientemente na minha garganta, isso pode acontecer com muitos cantores e outras pessoas simplesmente, você sabe, por causa das inclinações naturais. Mas se você estiver conscientemente ali, você verá que a sua fala terá um tipo diferente de impacto. Se você olhar para algo, se você mover suas energias para seus olhos, não tudo, o domínio está naquele lugar, então você verá que seu olhar tem uma força que... Todo mundo tem olhos, talvez eles sejam 20/20. Não estou falando do ano. Quero dizer a visão. Temos que ser cuidadosos sobre como usar esses números, né? 20/20 quer dizer que as pessoas vão... Então, sua visão pode ser normal, mas não ter a mesma força, não vai capturar as mesmas coisas, não vai penetrar da mesma maneira. Como esse, existem vários aspectos. Você quer fazer algo com suas mãos. Se você conseguir ter suas energias focadas em suas mãos, o seu toque terá um nível de toque completamente diferente. Portanto, se isso tiver que acontecer, o mais importante de tudo é que a transmissão de energia no sistema seja fácil. Neem e cúrcuma, em combinação, no estômago vazio, fazem maravilhas nessa direção, maravilhas. Assim, aqueles que estão fazendo algum tipo de sadhana, para eles isso é muito importante. Existem outras dimensões para isso, ou seja, se usamos Neem e cúrcuma com o estômago vazio, um aspecto é que eles têm o poder de transformar dentro de você uma dimensão de energia para outra, no sentido de que, na cultura iógica, isso deve ser entendido na perspectiva adequada. Os médicos dizem que, se você consumir Neem em excesso, isso destruirá as células do esperma, o que é uma boa prova do que estamos dizendo há milhares de anos. Ou seja, veja, existem vários tipos de células. Hoje, a ciência moderna está começando a reconhecer o quão significativamente diferente elas são, o que está na sua pele, o que está em sua medula óssea, o que está no seu esperma, o que está no seu cérebro. São tipos diferentes de coisas, quase como uma outra vida. Embora exista um fio condutor de informação comum em todas elas, elas são muito diferentes. E o que é preciso para o corpo para gerar uma célula epitelial, e o que é preciso para o corpo gerar esperma, ou o que é preciso para gerar outra célula, as células neurológicas, são níveis muito diferentes de envolvimento energético com o corpo. Bem, muitas pessoas vão questionar isso, mas elas chegarão lá daqui a 25 ou 50 anos. Sim, estou lhe dizendo. Portanto, uma dimensão da vida humana é... Veja, eu quero que você entenda o milagre. Não pense sobre a sexualidade disso. Apenas com uma única célula. Duas, certo? Mas apenas com uma única célula.
Você pode iniciar uma nova vida que se senta aqui dessa forma? Isso é algo pequeno? Estou perguntando. Porque as pessoas são sexualmente muito perturbadas em suas cabeças, elas não estão olhando para o milagre disso. Apenas com uma célula. Basta olhar para a maneira que a vida brotou e o que ela se tornou, não é mesmo? Nós povoamos o mundo inteiro. Precisamos fazer algo a respeito disso, essa é outra questão. Portanto, Neem e cúrcuma juntos têm o poder de quebrar as células do esperma e transformá-las em outro nível de energia que chamamos de ojas. Quando cada célula no seu corpo lentamente vai sendo envolvida em ojas, se você está praticando sadhana e a sua transmissão de energia pelo corpo é boa e uniforme, quando cada célula no corpo está encapsulada em ojas, quando eu digo ojas, o que é isso? Mostre para mim. No meu exame de sangue eles disseram não tem ojas. Muito bem, no seu exame de sangue também não tem vida. Quero que você saiba disso, apenas química. Ninguém nunca provou que você está vivo, olá? Você tem que provar. Portanto, os ojas irão encapsular cada célula. Quando cada célula no corpo estiver encapsulada em ojas, você será um ser humano resplandecente. Em cada aspecto dessa palavra, você será um ser humano resplandecente, dentro e fora de você será assim. Isso é algo em que todos precisam trabalhar, porque isso não é iluminação. Isso é você criar uma plataforma sobre a qual nada pode dar errado. Corpo e mente são plataformas. Como você funciona nela, que tipo de dança você faz nela, depende de você, mas ter uma plataforma perfeita que não lança você para fora é importante. Você precisa entender isso, o corpo não é o fim do jogo. Este corpo é a plataforma. Essa mente é uma plataforma. Se você os torna muito energético e estável, então, exuberância e estabilidade, as pessoas não entendem isso. Elas acham que exuberância significa escandalizar por toda parte e que estável significa estar morto. Para ser exuberante e estável, se as plataformas são assim, agora você é livre para dançar da maneira que você quiser. Nesse sentido, Neem e cúrcuma são elementos muito importantes. Não é que sem isso você não consegue fazer, você consegue, mas quando existe um suporte, por que não utilizá-lo? Portanto, existem muitos aspectos envolvidos nisso, tanto em termos de saúde fisiológica quanto psicológica. Então, essa é uma possibilidade. Uma se trata de usar algo que lhe dê suporte. A outra se trata de usar uma atmosfera que irá embeber você em um certo tipo de energia, onde seu corpo, não o corpo inteiro assim, cada célula do corpo deveria ter ojas, a camada protetora dos ojas. Então você vive livre de doenças, você vive livre de problemas. Acima de tudo, você permanece exuberante e estável ao mesmo tempo. É bom duvidar de si mesmo? Eu sei que todo mundo está lhe dizendo, acredite em si mesmo, acredite em si mesmo. Eu diria, por favor, duvide de si mesmo. Se algo der errado, você sempre observe, pois pode ter sido você. Primeiro, é o que eu tenho te ensinado todo esse tempo. O que quer que esteja dando certo ou errado na sua vida, a primeira coisa é ver, talvez fui eu quem causou isso. Olhe com atenção, se não foi você, daí então olharemos para os outros. Em vez de duvidar dos outros à sua volta, é melhor duvidar de si mesmo. Talvez você não tenha feito aquilo direito. Mas isso não está me permitindo. Não, você vai andar com mais sensatez. Os então chamados idiotas confiantes estão pisando em tudo e em todos e seguindo. Um pouco de dúvida vai te trazer um pouco de bom senso. Você caminhará um pouco mais gentilmente sobre este planeta. Acreditar muito em si mesmo ou ter qualquer tipo de crença lhe trará confiança sem clareza, o que é uma coisa destrutiva. O mundo, o nível de degradação que ocorreu a este planeta e a vida ao nosso redor, tudo foi por causa de confiança sem clareza. Se você tivesse um pouco de dúvida sobre aquilo que está fazendo, você pensaria 10 vezes antes de fazer alguma coisa, não é? E este seria um mundo sensato. Eu quero que todos tenham um pouco de dúvida sobre si mesmos. Por favor,
Não pense que você é sempre perfeito e super-humano ou algo assim. Os seres super-humanos devem sumir. Nós precisamos somente de seres humanos neste planeta. Eles nem mesmo sabem como vestir a roupa de baixo. Nós não gostamos desse tipo de gente. Todos esses super-heróis, eu acho que quase todos eles são originários da Califórnia, não são? Estou correto? O que é que está bloqueando a... Porque com todas essas coisas você entrará em estados alucinatórios da mente. Aí o Sadhguru vai começar a falar com você e coisas vão acontecer e... Não entre nisso. Então, o que devo fazer? Se eu tiver que ser receptivo, o que devo fazer? O que é que está bloqueando a receptividade de alguém? É que se você cobrir algo com muitas coisas, não conseguirá sentir, não é? Neste momento, você é uma enorme acumulação. Uma enorme acumulação. Coisas em excesso foram acumuladas que você chama de eu. Começando pelo seu corpo físico. Pelo menos, embora haja um espaço considerável para expandir, o corpo físico tem algumas limitações, você não pode expandir além, você não pode acumular além de um certo ponto, pelo menos. Se você acumular demais, o momento da coleta chegará logo. Sim, pelo menos o corpo físico há uma limitação, mas com a estrutura mental você pode acumular fenomenalmente. E ao carregar tal amontoado na sua cabeça, você não sentirá nada, especialmente se começar a acreditar que o amontoado que está carregando é você mesmo. Quanto menos você se tornar, mais receptivo você se torna. Quanto mais você se tornar, menos receptivo você se torna. Ou, em outras palavras, para dizer de forma bem crua, você está muito cheio de si mesmo. Se você reduzir isso, como pode não sentir? Você terá que sentir. O que eu deveria sentir? Eu deveria ouvir sua voz? Por favor, não. Se quiser ouvir minha voz, coloque um CD ou algo assim. Se estiver ouvindo vozes, então você precisa de tratamento. Isso não é sobre ouvir vozes. O que está sendo inserido em você na forma de iniciação é um processo vivo. Se você não estiver muito cheio de si mesmo, se você sentar aqui, isso irá reverberar constantemente dentro de você, sempre. Portanto, uma vez que haja uma energia viva dentro de você, tudo o que você precisa fazer é liberar o espaço para ela. Se você liberar o espaço, não deixará de percebê-la. Se você quer que a luz do sol entre, não precisa travar uma grande luta, só precisa abrir a janela, não é? Então, apenas olhe para si mesmo e veja. Você pode ser um homem muito inteligente, ou um homem muito forte, ou um homem muito bonito, muito alguma coisa. Por favor, reduza isso. Você verá, você começará a sentir. Sim. Ou você é um homem muito bom. Por favor, reduza isso. As pessoas boas não conseguem sentir nada, elas se tornam como cabras. Porque ficam pensando, eu sou bom, eu sou bom. Como? Ele não é ok, ela não é ok, ele não é ok, ele não é ok, ela não é ok. Comparado a todas essas pessoas, eu sou um homem tão bom. Você está muito cheio de si mesmo. Pessoas que acham que são boas estão muito cheias de si, não é mesmo? Reduza isso. Apenas entenda seu lugar na existência. Você é como uma partícula de poeira. Suponha que você simplesmente desapareça amanhã de manhã. Tudo vai ficar bem neste mundo. Você sabia disso? Posso falar sobre diamantes? Diamantes. Você sabe que a luz ultravioleta pode evaporar um diamante? Você sabia disso?
Diamantes são para sempre. Você já ouviu? Diamantes não são para sempre. Apenas a luz incidindo sobre ele pode simplesmente evaporá-lo. Por favor, toque e veja. Ainda está lá? Aqueles sumiram? Apenas os raios ultravioleta tocando-o com uma certa intensidade, o diamante irá simplesmente evaporar. Então, isso é tudo o que é. Não é uma grande coisa. Quem você é, você pode simplesmente evaporar com o nível certo de consciência. Não é preciso lutar muito. Não há uma grande luta a ser travada. Uma grande luta é travada porque você está lutando com um pé de cabra. Com um martelo, se você tentar quebrar um diamante. É muito esforço. Luz. Apenas raios ultravioleta podem simplesmente evaporá-lo. Ele vai simplesmente desaparecer no ar. Um diamante. Então, isso é muito simples. Apenas traga o tipo certo de consciência para faça uma coisa. Quando você se levanta de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? O que você faz? O que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz pela manhã? Celular. Alguma mensagem? Faça uma coisa, levante-se de manhã e sorria. Para quem? Ninguém. Sorrir não é sobre alguém. O sorriso acontece quando este aqui está se sentindo de uma certa maneira, não é? Sim ou não? A não ser que você seja treinado em relações públicas, você aprendeu a... esse tipo de coisa. Caso contrário, o sorriso acontece porque algo está acontecendo dentro de você, não porque alguém apareceu na sua frente, não é? Então, a primeira coisa de manhã, sorria. Leva 20 segundos. Ok? Se você não consegue sorrir para alguém que está ao seu lado, apenas sorria. Hã? Super-Homem, Super-Mulher, Homem-Aranha, todos nasceram na Califórnia? Um usa uma cueca por cima do... seja qual for o traje. O outro usa um cinto sobre a cueca. O outro coloca ela na cabeça. E por isso eles são super? Não. Nós queremos seres humanos normais e sensatos. Não queremos seres super-humanos. Porque eles sempre fizeram coisas estúpidas. Pessoas que pensam que são super sempre fizeram coisas estúpidas, idiotas e prejudiciais à vida. Nós queremos seres humanos sensíveis, normais e alegres. Nós podemos ter uma vida bonita aqui. E seres humanos normais devem sempre duvidar de tudo que eles estão fazendo, porque você não tem uma visão completa da existência. Você só vê a existência em pequenos pedaços, sempre. Com pequenos pedaços, se você tiver muita confiança, você é uma criatura perigosa. Com pequenos pedaços, nós sabemos como fazer pequenas coisas. Não sabemos como conduzir toda a existência, certo? É melhor estar em dúvida a respeito de si mesmo. É uma grande virtude, não pense que é um problema. Não olhe para os idiotas superconfiantes que estão pisoteando este planeta e pense que você quer ser como eles. Não, é bom duvidar. Sim, a dúvida é boa. A dúvida significa que você está procurando pela verdade. Não transforme sua dúvida em suspeita. Suspeitar é uma doença. Alguma coisa deve estar errada, isso é suspeita. Alguma coisa pode estar errada, isso tudo bem. Tudo bem. Isso o mantém alerta, atento, consciente, sempre na ponta dos pés, não no seu traseiro. Sim. É uma boa maneira de ser. Namaskar. Please wait.
ஒரு மகத்தான அலை உருவாக்கிடலாமா? எந்த மாதிரி அலை? ஆனந்த அலை பண்ணிடலாமா? எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அலே 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 அலே. ஆசை திமிங்கலம் போல அதுவும் பேச திமிங்கலம் தான் பிடிச்சு நானே வந்த பின்னும் நெத்திலி வாசம் இன்னும் பேச வாழ்க்கை நடக்குதம் ஆசை அலைகளின்
pama gari pagama re gama ga sa dani da dani da dani da re gama ma ga re gama ga da ma ga da dani da re gama ma ga re gama ga re gama ga re gama ma ga re gama ba da ma ga re gama ma ga re gama ga re gama ga re ma ga re ma ga re ma ga re ma ga da ni sa pagama gama ba 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 gama ba ni ba ma gama ba da ni ba da da ba ma gama ba da ni ba ma gama ba ni ba ma gama ba da ba ma gama ba ni ba ma gama ba da ba ni ba da ba ma gama ba da ni ba da ma da ba ma ga re gama ba da ba ma gama gama ba ni da ba ni da da gama ba ni da ni ba ma gama ba ni da dani da 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 dani da 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 dani da 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 ma ga da 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 dani da 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 ma ga da dani da ma ga da dani da ma ga da ma ga da ma ga da dani 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 da dani da dani da dani da dani ba ni ba ma ga ma ba ni da ma ga da dani ba ni samaga gama ba gama ni dari gama ba magari masa maga da 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 dani da 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 ni dari gama ba magari gama ba magari gama magari gama magari 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 dani da ba magari dani da ba magari gama ga dani 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 da 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 dani da dani ba ni ba maga ba dani dani da dani ba maga ba ni ba ni ba ni ba ni ba maga ba dani dani ba da ma da ba maga ni gama ba da ba dani ba maga ba ni dani ni dani ba ni da maga ni dani da maga ni dani dani ni dani ni dani ni dani ba maga ba ni dani dani maga ni dani ni dani ni dani ba maga ni dani ni dani ni dani ba maga ni dani ni dani ba mani ba maga ni dani ga ma gama ba 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 gama ba 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 gama ba ni ba ma gama ba ni ba ma gama ba ni ba da ma da ba ma ga ni gama ba da ba ni ba ma gama ba da ma da ba ma ga ma da ba ma ga ni gama ba da ba ma ga ni gama ba ma ga ni ga da ba ba da ni ba ma gama ba ni da ma ga ni da ni da ma ga da ni ba ma gama ba ni da ni da ni da ni ba ni ba ma gama ba ni da da
பத பமகரி கம பமக மம பனி தனி பனி பகம பனி தாதா சரி கம பமகரி கமக தனி தனி பனி பமகம பனி தாதா தனி தனி பனி பம பனி தாதா மகரி கமக தக தனி பம பனி பனி தாதா சமகரி தி தனி தா தகரி தி தனி பனி தா தனி தனி தா தனி தனி தா தகரி தி தா தமகரி தா மக தனி தத்தா மக தனி தத்தா மக தமக 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 தனி தத்தா தனி தனி கம இதரி கம மம ரி கம ரி கம ரி கம மக மக ரி கம பத மக ரி கம மக ரி கம தமக தனி தக தனி தக 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 தனி தக தனி 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 தக தனி 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 பனி ரி பம கம பனி தனி பம கம மக தனி தனி பம கம பனி பத மக ரி கம மம பனி தனி பம கம பனி தக தனி தனி மக ரி தனி தனி பம கம மக ரி தனி தனி பம கம மக ரி தனி தனி பம கம தக தனி தனி பனி பம மம கம தக தனி தனி பனி பம மம கம தக தனி தனி பனி பம மம கம மக ரி தனி தனி பம கம மக ரி தனி தனி பம கம மக ரி தனி தனி பம கம தக தனி தனி பனி பம மம கம தக தனி தனி பனி பம மம கம தக தனி தனி பனி பம மக ரி தனி தனி பம மக ரி தனி தனி பம கம மக ரி தனி தனி பம கம தக தனி 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 பம தக தனி 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 பம மம கம தக தனி 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 பம மம கம ரி கம ப இத்தனை கருணை எதுக்கையா நான் உனதென்றழைத்தாயோ வாழ்வின் மர்மம் தெளிந்திடவே என்னை உன்னில் இணைத்தாயோ இத்தனை கருணை எதுக்கையா நான் உனதென்றழைத்தாயோ வாழ்வின் மர்மம் தெளிந்திடவே என்னை உன்னில் இணைத்தாயோ மழை துளியாய் நுகர்ந்த பூமியைப் போல் என் உள்ளத்தை நனைத்தாயோ அளவில்லா அன்புடன் பூக்களினால் என் சுவாசத்தை நிறைத்தாயோ இத்தனை கருணை எதுக்கையா இத்தனை கருணை எதுக்கையா இத்தனை கருணை எதுக்கையா இத்தனை கருணை எதுக்கையா கோரிக்கை வேறொன்றில்லை ஐயா உன் பார்வை ஒன்றே போதுமையா என்ன தவங்கள் நான் பல செய்தேனோ உன் தோற்றம் என் வாழ்வில் நிகழ்ந்ததையா கோரிக்கை வேறொன்றில்லை ஐயா உன்
மாற்றம் என் வாழ்வில் நிகழ்ந்ததையா. இந்த ஜகத்தினில் ஒளியே நீ ஐயா, அந்த ஒளியினில் துளியாய் நானையா. உன் சரணங்கள் அடைந்தேன் நான் சுவாமி, என் உயிரின் அடைக்கலம் நீ. இத்தனை கருணை எதுக்கையா, இத்தனை கருணை எதுக்கையா, இத்தனை கருணை எதுக்கையா. நான் உனதென்றணைத்தாயோ, வாழ்வின் மர்மம் தெளிந்திடவே என்னை உன்னில் இணைத்தாயோ. இத்தனை கருணை எதுக்கையா, நான் உனதென்றணைத்தாயோ. வாழ்வின் மர்மம் தெளிந்திடவே என்னை உன்னில் இணைத்தாயோ. ఈ తీరుగనను దయచూచదవో ఇనవంశోత్తమ రామా. ఈ తీరుగనను దయచూచదవో ఇనవంశోత్తమ రామా. नातरमा भव सागरमीधनु नलिनधलेक्षण रामा. नातरमा भव सागरमीधनु नलिनधलेक्षण रामा. श्रीरघुनन्दन सीतारमण स्त्रितजन पोषक रामा. श्रीरघुनन्दन सीतारमण स्त्रितजन पोषक रामा. कारुण्यालय भक्तवरधनिनु कन्नदिकानुपुरामा. कारुण्यालय भक्तवरधनिनु कन्नदिकानुपुरामा. क्रूरकर्ममुलु नेरकचेसिति నేరములెంచకు రామా. క్రూరకర్మములు నేరక చేసితి నేరములెంచకు రామా. దారిద్ర్యము పరిహారము సయ్యవే దైవశిఖామణి రామా. दारिद्र्यमु परिहारमु सैयवे दैवशिखामणि रामा. वासवनुत रामदास पोषक वन्दनमयोध्य रामा. वासवनुत रामदास पोषक वन्दनमयोध्य रामा. दासार्चित
माकभयमु संघवे धाशरथि रघुरामा दासार्चित माकभयमु संघवे दाशरथि रघुरामा राम 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 योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् नन्दति नन्दति नन्दते वा नन्दति नन्दति नन्दते वा सत्संगत्वे निस्संगत्वम् निस्संगत्वे निर्मोहत्वम् निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम् निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम् निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे
बहुदुस्तारे इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे। Tome seu próprio tempo. Tome seu próprio tempo. Devagar, muito devagar. Abra os seus olhos. काल से जो है आया, शून्य स्थान में वो है समाया, अनंत नभ पे जो है छाया, अनहद नाद जिसने सुनाया। जल वायु धरती अग्नि आकाश अनंत हर राग रंग, डमरुनाद से सृष्टि बनाई, रचा दिव्य और भव्य प्रसंग। शोर डमरू का जोर नस नस में अब रहा गूंज गूंज, इस दिव्य नाद पर ब्रह्म ताल पर तांडव नृत्य करे ओ अनंत न आदि न अंत, जो पाप पुण्य से परे रहे, जो सोच की हदों तक फैला और सोच से परे भी रहे। सन्यासी तपस्वी बैरागी भोगी वो गृहस्थ संसारी, झूम झूम के नृत्य रचाया, अगले ही पल निश्चल साया। योगी ने राह बताई, योग ज्ञान की भेंट चढ़ाई, योग पंथ की नींव रखी और योग क्रांति की आस जगाई।